Olá, sejam muito bem-vindos ao Yoga Fácil. Eu sou a Veri, facilitadora de yoga restaurativo aqui da plataforma, e hoje eu convido você a saber um pouquinho mais sobre o que é o yoga restaurativo, né? A gente traz essa modalidade aqui como um convite para que vocês restaurem, repousem os corpos, né? E a base dessa modalidade é justamente o relaxamento. O yoga restaurativo é um subtipo do Hatha Yoga, então originalmente o Hatha Yoga abordando aí os asanas, que são as posturas físicas, os pranayamas, que são as práticas respiratórias, os mudras, que são os gestos que nós fazemos, pontuamos através das nossas mãos. E o yoga restaurativo é um subtipo do Hatha Yoga, mas com a finalidade de aproximar, de trazer o apoio, o conforto para o nosso corpo através de materiais. Então, alguns materiais foram produzidos, apropriados para que a adaptação no asana, na postura física para o nosso corpo pudesse ficar mais confortável, mais agradável de se sentir, de se relaxar, porque o yoga restaurativo, na verdade, não seria o alongamento, né? O yoga restaurativo é a abertura que o nosso corpo se oferece. Então, se você for parar para analisar que é muito difícil, ao se alongar, você relaxar no conforto, porque há uma atividade ali que está acontecendo, né? O seu corpo está ativado para propositalmente agir, atuar naquela região. E o relaxamento, na verdade, acontece quando você se sente confortável no que você está fazendo. Então, muito provavelmente, se você está se alongando, você não está confortável porque você está atento ao que está acontecendo numa região específica do seu corpo. O yoga restaurativo vem justamente para trazer a possibilidade de conduzir uma adaptação, uma variação desse asana, né, do Hatha Yoga, mas enquanto você executa essa variação, você pode sim abrir o seu corpo, criar espaços para que o seu corpo sinta e receba essa modalidade de uma forma diferenciada. Então, eu diria que o apoio é a base fundamental, né, do yoga restaurativo, porque não só o apoio físico, concreto, sólido aqui dos materiais para receberem o nosso peso, nossa extensão, né, mas também a gente fala em apoio emocional, o apoio psicológico. Então, é uma prática que também traz muito a questão da compaixão, né? Quando a gente tem a autocompaixão, então eu posiciono o meu corpo de uma forma que eu mesma estou me beneficiando. Eu estou tendo compaixão de alguma região específica, então se eu estou com algum desconforto nos pés, ou em alguma articulação, eu vou tratar, eu vou possibilitar um conforto, uma adaptação para aquela região. Então eu posiciono uma manta, uma almofada, eu vou cuidando do meu corpo enquanto unidade que somos, né? Então não se trata somente de realizar um posicionamento, a gente já vem com a ideia bem enraizada do autocuidado, do apoio emocional, do conforto propriamente dito, né? E então é uma prática, eu particularmente sou fã, acredito que seja muito inclusiva, inclusive, né, porque qualquer pessoa, em qualquer condição, pode se adaptar, né? As adaptações, elas foram feitas justamente para isso, para que não haja nenhum tipo de restrição ou exclusão. Qualquer pessoa, em qualquer condição, pode sim posicionar o corpo de uma maneira diferente, adaptada para receber o benefício daquela postura física. E o que eu vou trazer aqui para vocês nesse episódio de hoje são alguns asanas que a gente reproduz no yoga restaurativo e que, sim, vocês possam sentir os benefícios de deixar o corpo em pausa, o corpo justamente repousando. Lembrando também que é uma prática preferencialmente não falada, é uma possibilidade justamente, uma vez que você já encontrou o seu conforto, uma vez que você já está posicionado de uma forma relaxante, idealmente é só você trabalhar ali com os seus próprios pensamentos. Então, respirar e pensar, conduzir basicamente dessa forma.
Eu vou trazer algumas informações aqui enquanto mostro, enquanto apresento, né, essas posturas para vocês, mas no momento que você for conduzir a sua prática ou quiser, de repente, reproduzir na sua casa, num outro momento, um asana que seja, mas de relaxamento, é uma prática idealmente, às vezes até sem música, sem nenhum tipo de condução que possa desvirtuar a sua mente. Então é um momento entre você e você mesmo. Isso é importante reforçar, porque às vezes através de sons, através de algum tipo de orientação, a gente direciona a nossa mente para um outro caminho, e a ideia aqui é justamente a gente se perceber. Então, a primeira, em relação aos materiais, há aí uma lista, uma grande possibilidade de materiais que a gente convida e traz no yoga restaurativo, né? Blocos, o cinto usado, né? O cinto do yoga, próprio do yoga, que vai ali limitar a abertura das suas pernas, para que você não fique preocupado se as suas pernas estão abrindo, estão muito contidas. Então, o cinto, o bolster, que é esse material aqui, mais sólido, mais denso, para que possa acolher o peso do seu corpo sem que fique desestruturado. A gente também tem a possibilidade de trabalhar com almofadas. Então, os cobertores e as mantas, que são muito bem-vindos, são a base também de toda a adaptação que a gente vai fazer nas nossas regiões, né, do corpo. Normalmente, você pode posicionar um cobertor de pelo menos 2 maneiras que facilitem demais o relaxamento, proporcionem demais o relaxamento do seu corpo. Então, para essas 5 posturas que a gente vai abordar aqui, eu diria que a cadeira, a almofada, o bolster, toalhas de banho e a toalha de rosto também, que a gente utiliza como uma venda. Em qualquer asana, qualquer postura que você fique com o rosto para cima, você pode recorrer a esse recurso, né? Vendar os seus olhos para que a sua introspecção seja mais intensa. Então, na primeira postura, a gente vai trabalhar aqui justamente com a possibilidade do cobertor ou a manta, o que você escolher aí na sua casa. A gente dobra de uma forma que ele fique com uma camada, que ele tenha uma borda mínima. Na verdade, conhecendo o seu corpo depois, posteriormente, você pode fazer com 2, com 3. Na verdade, backbend é uma possibilidade de variação de backbend, que nada mais é do que... Backbend é quando a espinha vai para trás, né? Se posiciona para trás. Então, essa possibilidade do corpo, esse direcionamento da espinha para trás, ocorre na postura da ponte, por exemplo, falando do yoga clássico, né? Ocorre também até na postura da cobra. Então, a maneira como você posiciona a sua espinha. Aqui a gente vai fazer uma variação de um backbend para poder justamente sentir essa abertura e levar a direcionar a espinha para trás. Então, com as pernas esticadas, a ideia aqui é justamente que essa manta, que esse material, com essa camada, com essa altura mais ou menos como eu coloquei aqui, seja posicionada nas suas escápulas, no finalzinho delas, na verdade, né? Aqui atrás. Então, a gente vai lentamente descer o nosso corpo, deitar. Perceba as minhas costelas. No momento em que eu desço com essa camada, com essa borda, eu já tenho a possibilidade de proporcionar a abertura para as minhas costelas. Então, isso daqui é muito positivo para o nosso corpo. Isso daqui é o que normalmente a gente não faz. A gente normalmente se fecha, né? Seja por conta da postura, do nosso posicionamento, ao realizar as nossas atividades. Então, a gente geralmente está curvado à frente. E essa possibilidade de abrir fica mais rara de acontecer no nosso dia a dia. Então, quando você sente já as escápulas coladas no chão, a base das escápulas em contato com esse cobertor dessa forma, aqui você já pode soltar e relaxar o seu corpo e prestar atenção na movimentação natural que ele exerce. Então, a gente sente o relaxamento
começo do relaxamento, nas extremidades, nos pés, nas mãos. Lembrando sempre de erguer levemente o queixo em direção ao teto, para que você não obstrua a passagem do ar pela garganta. Já desbloqueia, inclusive, esse chakra laríngeo. Perceba como é uma simples postura, mas ao realizá-la, ao reproduzi-la, observa como você se sente em relação a abrir o seu peito. E é justamente quando a gente fala do não precisar alongar, essa extensão ela é natural. A gente está em alongamento nesse momento, porém com um conforto. Uma possibilidade de se apoiar no material e receber essa restauração. A gente pode permanecer nessa posição, nessa postura, 10, 15 minutos. Se estiver confortável, que é muito importante reforçar, porque não há uma obrigatoriedade de conduzir de uma maneira específica os asanas. Então, aqui é justamente perceber o que está favorecendo o seu relaxamento ou o que não. Se você não estiver se sentindo confortável, você pode se erguer e readaptar quantas vezes for necessário, até que você encontre uma forma mais própria, mais pertinente para o relaxamento. Então, dessa forma, soltando o nosso corpo, inspirando, exalando, percebendo as costelas se expandindo, deixando o diafragma livre para poder realizar a sua função. Esse asana vai trazer todo esse bem-estar, essa condição de amplitude respiratória, de mais consciência para esse momento. E também, ainda que num nível pequeno, mas o fato de estarmos posicionando a cabeça um pouco abaixo da altura do nosso coração, é um asana que proporciona muito relaxamento cerebral, inclusive. Então, é como se a gente estivesse oferecendo para o nosso cérebro uma possibilidade de alterar pensamentos, de se moldar de uma certa forma para uma nova estrutura. Isso a gente também observa muito. Neuroplasticidade é isso, né? É essa capacidade de se moldar, a plasticidade cerebral. Então, é como se a gente pudesse alterar padrões de pensamento, esses padrões de conduta. E o yoga restaurativo, ele proporciona muitos momentos para que essa neuroplasticidade aconteça. Se você permanecer em silêncio, simplesmente se observando nesse asana, já pode ser o primeiro passo, a primeira postura que você pode oferecer ao seu corpo para estar recebendo esses benefícios. Relaxamento quase que imediato. O acionamento do sistema nervoso autônomo parasimpático que está atuando aqui e agora. É a sensação de se desarmar. É a sensação de ir desligando os nossos sensores,
os nossos estímulos externos e internos, para que a gente possa, é como se a gente pudesse se resetar. É importante lembrar que toda vez que a gente for retornar de asanas em que estejamos com as pernas esticadas, primeiro passo, flexionar os joelhos, trazer a planta dos pés em contato com o tapete e já imediatamente ajustar a coluna, prender a coluna no chão, para que a gente não deixe nenhum espaço sobrando aqui, esse espaço que pode posteriormente sinalizar algum desconforto. E então, depois que a gente trouxer os joelhos flexionados, a gente escolhe uma das laterais, arrasta o quadril, gira as pernas para o lado oposto, traz o corpo todo. Principalmente se você tiver alguma questão de tontura, alguma vertigem com mais frequência, aqui você pode permanecer ainda mais uns 3 minutinhos, acostumando o seu corpo de volta. E então a gente ergue com o auxílio das mãos e volta para uma postura sentada. E então a gente vai conhecer a próxima variação, a próxima possibilidade de relaxar. Essa segunda postura é uma das que mais utiliza materiais também. Eu particularmente gosto muito porque há uma possibilidade também de abertura peitoral. A gente trouxe aqui hoje alguns asanas que exploram essa amplitude peitoral justamente para fazer jus ao que a prática requer, que é a abertura, né? Que é essa expansão não só da consciência, mas também do corpo físico. Então, Supta Baddha Konasana, que é essa variação que a gente vai abordar aqui, requer bastante materiais. A gente vai trabalhar com o bolster, que se você não tiver na sua casa, você pode pegar um edredom, uma manta mais firme e fazer um rolo, né? Vai dobrando e vai fazendo com que ela fique mais sólida para poder receber o peso do seu corpo. Então, a gente também vai utilizar a maior parte dos materiais que estão aqui, as toalhas de banho, uma mantinha que você tenha separado também, de repente, porventura, para preencher algum espaço que você observe que tenha aparecido na construção do asana. Às vezes a gente não imagina que vai usar aquele tanto de materiais, mas ao nos posicionarmos no asana, a gente percebe que falta alguma coisa. Então, uma dica que eu sempre trago aqui para o yoga restaurativo é: escolha os seus materiais, deixe que os seus materiais fiquem próximos de onde você está se posicionando, porque se você se atentar que falta alguma coisa, você não precisa desconstruir a postura que você já está em progresso, né, em andamento. Você pode simplesmente só ir posicionando, só ir incluindo para o seu asana já em construção. Então, aqui, a base dessa postura é justamente deixar uma angulação fora do tapete, né? A gente vai posicionar uma almofada, que já é o suficiente. Eu vou posicionar esse bolster aqui, dessa forma, que vocês já percebem que ele já fica distante do tapete. É bem interessante considerar também a possibilidade de fazer um novo apoio. Então, aqui a gente pode deixar e talvez seja realmente mais fácil mexer nessa manta ao deitar. Mas a gente já vai tentar trazer aqui um posicionamento da manta para acolher a nossa lombar, toda a região, a extensão das nossas costas, né, da coluna. E aí a gente também vai trazer a toalha de rosto, as toalhas de banho. Esse asana consiste em encostar lombar já aqui em contato com a base desse bolster. Se você quiser, você pode até puxar um pouquinho, sentar aqui em cima de parte dessa manta. E então aqui a gente já vai descer nosso tronco. Se para você de repente estiver muito baixo esse nivelamento, você pode também trazer uma almofada, ou então de repente até uma toalha aqui para a cabeça,
Pode ajudar bastante. Se não, as toalhas podem servir de apoio para as suas pernas. As suas pernas elas vão se abrir, as plantas dos pés vão estar em contato uma com a outra e aqui você pode apoiar as toalhas embaixo dos seus joelhos para que não obriguem os seus joelhos a se estenderem em demasia, né? A gente pode controlar o caimento deles. Então a gente fica com esse posicionamento. E por fim, se estiver tudo bem para você, aí sim, você finaliza com a toalha de rosto, vendando seus olhos, apoia, solta os braços no chão. E é uma postura extremamente relaxante e de abertura. Lembrando também de sempre trazer a intenção, o lembrete do pescoço, o queixo erguido em direção ao céu. Libera o seu pescoço, não fica com ele em direção ao peito para bloquear, obstruir nada por aqui. Aqui você relaxa, se percebe e é uma postura que está proporcionando um alongamento da virilha, está proporcionando esse aterramento através do contato dos seus pés, as plantas dos seus pés estão apoiadas uma na outra. E perceba que aqui, nesse caso, a gente tem uma intensa amplitude peitoral. A gente começou anteriormente com uma variação leve, né, de amplitude peitoral, e nessa a gente já consegue expandir ainda mais. Então, não deixa de ser um processo mesmo, gradativo. A gente vai despertando o nosso corpo para esses desafios, para essa evolução também. Nessa postura, justamente por a gente estar com essa angulação diferenciada, eu não recomendaria mais que 10 minutos. Na verdade, em torno de 6, 7 no máximo. Porque de alguma forma a gente está intensificando o posicionamento da coluna e talvez, justamente por a gente ainda não ter, como eu falei, são raros os posicionamentos em que a gente abre o peito dessa forma, né? Ao longo do nosso dia, geralmente a gente faz o movimento inverso. Então, pode ser que o nosso corpo ainda não reconheça um conforto, um alívio em permanecer alguns minutos dessa forma. Então, a gente vai fazendo aos pouquinhos, a gente vai se familiarizando com essa possibilidade, com essa variação. Agora, se estiver confortável para você, não é nenhuma contraindicação. Então, você fica uns 10 minutos. É importante trazer a consciência para cada região que está atuando nesse asana. Então, se você não quer se alimentar, se nutrir de pensamentos talvez que não tenham muita relação com a prática, né? Volta a sua intenção para o contato dos pés, para a possibilidade de abertura da virilha, do quadril, trazer a importância desse chakra, o que esse chakra representa, que é justamente o estar aqui, o aterramento, a consciência, a materialidade no sentido de estarmos nessa dimensão. Traz a sua consciência para o seu peito, para o seu coração. Quando a gente abre dessa forma, é como se a gente pudesse estar se entregando, confiando no universo. A gente está de peito aberto para novas possibilidades,
novos aprendizados, para os recomeços. E tudo isso trabalhado na intenção dessa introspecção, selada, simbolizada com a venda nos olhos. Tudo isso que está acontecendo no seu corpo agora está armazenado nesse escuro, nessa escuridão que provavelmente você observa e se atenta nesse momento. Tudo isso é seu. Então, sempre atentos a um retorno consciente e cuidadoso. Aqui a gente segue o mesmo princípio de, com o auxílio das mãos, fechar os joelhos, retornar as pernas flexionadas. Eu já vou arrastando, descendo, posicionamento da coluna. Observa o que você precisa fazer para não ficar super estendendo essa região. Então já volta a sua consciência para as pernas flexionadas, os pés bem firmes no seu tapete. Lembrando que, principalmente no yoga restaurativo, dificilmente a gente faz esforço com o abdômen, os retornos nunca são com a força abdominal ou com a força da coluna. Então a gente geralmente ajuda com as palmas das mãos, com o apoio dos cotovelos, dos braços. A gente novamente arrasta o quadril para uma das laterais. Com muito cuidado já volta o corpo para uma lateral. Se desprenda dos materiais sem preocupação. Então a gente já vai erguendo novamente o nosso corpo. Vai observando se você já sente uma facilidade, um novo hábito de se posicionar naturalmente com os ombros mais direcionados, mais pesados em direção ao chão. Então vá observando como que o seu corpo retorna do asana. Isso é muito importante e talvez aconteça imediatamente. Justamente por a gente permanecer nesse asana, quando a gente volta, o nosso corpo está ainda com aquela memória recente. Então você pode conservar o posicionamento o seu novo posicionamento corporal em decorrência dessa permanência. E então a gente vai para o próximo asana, a próxima postura de relaxamento. O próximo asana, na verdade, vai ser uma variação de Paschimottanasana, né? A postura da pinça no Hatha Yoga. Então, aqui a gente vai trazer um cobertorzinho, também pode estar dobrado em quadrado para ficar mais alto. Se você quiser, pode deixar ele aberto para não ficar tão alto. A gente vai posicionar abaixo aqui do glúteo. Posicionar uma almofada em cima de uma cadeira, de uma banqueta que você tenha na sua casa, que facilita, né, o alongamento do corpo sem a obrigatoriedade de chegar até alguma região da sua perna, do seu pé. Então, a cadeira serve justamente para nos apoiar nesse sentido. Aqui, uma vez que você já tiver com o quadril apoiado nesse cobertor, a gente puxa essa massa glútea para facilitar ainda o alinhamento de toda a coluna. E aí a gente alonga as pernas, pode deixar os joelhos flexionados, não tem problema. A gente vai trazer uma toalhinha para a parte de trás, né, a posterior dos joelhos, para justamente se apoiar também nesse conforto. E aqui a cadeira, ela vai justamente te auxiliar. Então, você pode tanto aproximar quanto afastar de acordo com o seu desejo, com a sua condição, na verdade, a sua disposição para desenvolver esse asana, né? Então, quando estiver tudo bem, quando você estiver com esse posicionamento, o foco aqui é justamente trazer o alinhamento da coluna. Então, eu não preciso me curvar, eu posso conservar esse alongamento. E aí sim, é importante, eu sempre gosto de reforçar isso, a gente tem uma mania de querer vir já com os ombros ou com a coluna, né? Tenta trazer a sua intenção para a sua virilha. Então, imagina que o seu abdômen tem que se aproximar o máximo que ele conseguir das suas pernas.
A gente vai trazer, ó, eu não tô curvando com a coluna, mas eu tô tentando fazer essa aproximação com a virilha e com o abdômen. Aqui, um conforto, um relaxamento, aqui eu posso apoiar minha cabeça, soltar o peso dela, soltar os braços e conservar o alinhamento da coluna. É isso que a gente precisa nessa postura. A gente precisa conservar a coluna ereta, a gente precisa conservar essa mobilidade, essa flexão da virilha, do abdômen, soltar os ombros em direção ao chão, deixar que eles pesem, poder criar um espaço aqui entre as orelhas e os ombros. E justamente trazer a intenção, a consciência para a respiração nesse momento, que justamente para a gente estar com essa flexão à frente, quando a gente inspirar grande, a gente vai sentir bem aqui atrás, nas costas. Então a gente vai poder trabalhar, desenvolver ainda mais os músculos respiratórios. Perceba crescendo, esvaziando. E é justamente esse movimento que também vai massagear nesse asana os órgãos abdominais, que também está estimulando o melhor funcionamento dos rins, da bexiga. E aqui, com esse conforto, sem a obrigatoriedade de estar alongando, aqui é só uma soltura, deixar a cabeça pesando. Você pode ficar uns 5 minutos, 6, como você se perceber relaxada nesse asana. E é importante lembrar que o retorno também pode ser apoiando as mãos, erguendo a cabeça à frente, e aí sim a gente volta, um posicionamento conservando o alinhamento. A gente vai flexionar as pernas novamente, trazer com o auxílio das mãos. Essa modalidade, o yoga restaurativo também aborda muito isso, é você se ajudando a todo momento. Então você se ajuda para voltar, você se ajuda para chegar, para alcançar o conforto na postura, é trazer bastante essa ideia de compaixão, a autocompaixão, como eu mencionei no início. E a gente vai agora para a próxima variação, a próxima possibilidade de relaxamento. A gente vai fazer uma variação de Viparita Karani Asana, que é, na verdade, uma postura de inversão. Então, é a variação porque a gente vai utilizar a cadeira, a gente não vai precisar erguer as pernas sustentadas pelo bom posicionamento e fortalecimento do quadril, né? Também não utilizaremos parede, a gente vai fazer com a cadeira. Então, a gente pode posicionar dessa forma ou não, fica a seu critério, colocar uma almofada aqui para sustentar a nossa cabeça. Idealmente, é melhor conservar tanto a coluna quanto a cabeça na mesma direção, né? Deixar no chão. Mas, de repente, se for confortável para você, como eu sempre abordo aqui, o conforto é o pré-requisito da prática. Então, pode, de repente, apoiar uma almofada para acolher melhor a sua cervical. A gente também vai trazer uma mantinha mais estendida, de forma a preencher o nosso espaço, que normalmente todos têm. Quando a gente deita, a gente cria um espaço e deixar um espaço entre a lombar e o tapete, né? Então, a gente pode preencher esse espaço com essa manta. E a gente também vai trazer a toalhinha para vendar os olhos, também vai utilizar as toalhas de banho, que vão ficar aqui em cima para acolher a nossa perna, os nossos pés. Então, a gente pode posicionar de algum jeito que fique mais confortável ainda. Trazer o quadril para próximo da cadeira, mais próximo possível. Já apoiar cotovelos, os braços no tapete. Eu já vou me ajustando. Aqui, assim que eu conseguir elevar as pernas, eu já vou também prender, chapar o quadril no chão, no tapete. Vou soltar
observa que já preencheu aqui automaticamente o espaço que eu estaria criando, né, da lombar com o tapete. E então eu acomodo minha cabeça, afasto os ombros das orelhas. E por fim, se estiver tudo bem, se eu estiver confortável, com os pés soltos, relaxados na postura, aí sim a gente venda os nossos olhos e relaxa numa postura muito benéfica para a circulação. Vamos lembrar sempre de erguer o queixo à frente, em direção ao teto, ao céu. Respirar grande, soltar. Pode facilitar também a permanência nesse asana, trazer a lembrança da circulação fluindo melhor. Seus pés agradecem, suas pernas oxigenam. Então aqui a gente vai relaxando e se beneficiando de toda essa inversão, essa troca venosa que acontece. A possibilidade de fluir por um novo ângulo, né? Uma nova forma. É um cuidado que a gente também oferece com as pernas e os pés, que estão sempre equivocadamente posicionados. A gente às vezes fica muito em pé ou muito sentado, às vezes com o sapato apertado. Então aqui a gente deixa tudo solto, tudo mais leve, mais fluido. E aqui a gente se beneficia também por uns 5 minutinhos. Inversão também não é recomendável que estenda mais de 7 minutos. E também a lembrança sempre do retorno. Eu vou conservar os olhos fechados, eu costumo retornar das posturas do yoga restaurativo sempre com os olhos fechados, atenta à movimentação que o meu corpo realiza. Então eu vou trazer as pernas para o lado. Não tem problema quando a gente tem acesso, contato com os materiais, eles estão justamente aqui para nos apoiar. Arrasto quadril, trago novamente as pernas em direção ao lado oposto, vou girando o meu corpo. O retorno normalmente a gente faz com esse cuidado, para que a gente não force a coluna, não force nenhuma região específica do abdômen, da cervical, porque quando a gente quer o impulso, o retorno através do abdômen, a gente normalmente faz o esforço inconsciente na cervical. Então a gente precisa retornar por uma lateral, uma das laterais. E aqui a gente já vai se preparar para o nosso último asana, nossa possibilidade de plenitude de relaxamento, que é justamente a absorção de tudo que foi trazido aqui, tudo que foi despertado nessas posturas, né? A gente agora conserva no próximo asana. E por fim, não por acaso, porque a gente absorve todos os benefícios do que foi realizado até aqui, a gente tem a postura do cadáver, Shavasana. Shavasana, na verdade, é uma prática, um asana que a gente costuma incluir nas outras modalidades, né? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente desperta do nosso corpo enquanto praticando, no final é importante que a gente solte e que a gente absorva. A única questão, a única diferença no yoga restaurativo é a permanência, porque a gente pode ficar um bom Shavasana no yoga restaurativo, eu diria que são 20 minutos, pelo menos. Então, pode ser que soe muito, mas com certeza, se você estiver atento ao que você está fazendo, se você estiver de fato soltando o seu corpo, se você estiver disposto a simplesmente se observar
mesmo que você não esteja inspirando e soltando profundamente, o fato de você deixar o seu corpo conduzir da maneira com que ele queira, então mesmo com uma respiração mais curta, o fato de você estar atento àquele relaxamento, você provavelmente vai entender que 20 minutos às vezes é pouco para que a gente possa relaxar, né? Então, a permanência em Shavasana, na verdade, faz toda a diferença para o yoga restaurativo, por conta justamente do sistema nervoso autônomo parasimpático que precisa desligar. E se a gente for relaxar com o tempo cronometrado, se a gente for descansar e pensar que já a gente tem que levantar, a gente não está ensinando para o nosso corpo que ele pode de fato se soltar, ele vai permanecer em estado de alerta. Então, trazer a consciência do Shavasana, principalmente no yoga restaurativo, de uma permanência ainda maior, que você possa disponibilizar 20 minutinhos para soltar o seu corpo, é fundamental para você ir conhecendo ainda mais os benefícios dessa modalidade. Aqui, a gente vai trazer a possibilidade de utilizar o bolster. As toalhas de banho, eu coloquei uma até em cima da outra para estarem mais ou menos no mesmo nível, que também vão acolher os nossos pés. É importante trazer a consciência para tirar os pés do chão no Shavasana. Às vezes a gente só solta o corpo no tapete, é também muito positivo, mas quando você adapta, quando você acomoda cada região do seu corpo em um tipo de material, você pode sentir isso na pele, experienciar isso na pele, que vai ter uma sensação diferente, uma sensação de conforto mais intensificada. Também vamos colocar a almofada para acolher nossa cabeça. Vamos, naturalmente, usufruir do isolamento, né, dessa introspecção através da toalha de rosto. E também eu convido você a, se quiser, se for o seu caso, pode deixar uma mantinha separada para você cobrir o seu corpo, porque às vezes a gente está com o corpo mais quente, começa a se posicionar no Shavasana e 5 minutinhos depois o nosso corpo vai esfriar. E a sensação de te deixar desconfortável com um frio ou de repente um frio natural, independente da temperatura, o resfriamento do corpo já pode limitar o seu relaxamento no Shavasana. É importante que você não tenha nada que tire o seu conforto, que você esteja com todas as regiões do seu corpo acomodadas, que você esteja, se tiver com frio, coberto, quentinho, e se você tiver, de repente, porventura, um calor, você só afasta a manta, não precisar ficar se mexendo, não precisar ficar se readaptando ao posicionamento original aqui que a gente já está oferecendo agora. Então, a gente vai trazer o nosso quadril para o tapete, posicionar esse bolster atrás dos joelhos, deixar os calcanhares apoiados nessas toalhas. Já perceba que está mais ou menos na mesma linha, né? Nossos pés, nossos joelhos. A gente tem que trazer atenção a como o nosso corpo está posicionado. A gente já imediatamente prende as escápulas no chão, chapa também o restante da coluna no tapete. Acomoda com cuidado, com carinho, a almofada na cabeça. Eu vou trazer aqui a mantinha para cobrir o meu corpo. E por fim, se estiver tudo bem, novamente, a venda nos olhos. Traga também o cuidado de deixar levemente pressionada as palmas, os dedos das suas mãos nessa vendinha por uns segundos, para que você sinalize ao seu corpo o que ele vai precisar fazer agora, que é só relaxar. Então a gente traz a energia das mãos, inclusive, para intensificar esse vazio, esse escuro, né, de conduzir a nossa mente. Eu vou cobrir o meu corpo, esticar aqui embaixo os meus braços, deixar os braços soltos em direção, acompanhando a linha aqui o posicionamento do corpo, em contato com o tapete, as palmas das mãos giradas para cima. Solto os joelhos, solto os pés, eleva o queixo novamente acima.
E posteriormente, você só observa e deixa fluir, deixa se entregar. Não conserva alguns pensamentos, eu devo agir dessa forma, não é bom que eu pense desse jeito. Se permita sentir, se permita relaxar. Mesmo que você não esteja conservando o pensamento que você gostaria nesse momento, tá tudo bem. Concentra, volta a sua atenção para o relaxamento do seu corpo, para a sua respiração acontecendo. Deixa que esse silêncio do relaxamento, do Shavasana, desperte os ruídos internos que você precisa. Então, como eu sugeri, 20 minutinhos mais ou menos nessa postura seriam essenciais para um bom relaxamento, para uma boa restauração. O retorno também pode ser feito da mesma forma que anteriormente, ou a gente se desprende naturalmente dos materiais, ou então já pode tirar, conservar os olhos fechados, tirar a venda dos olhos, trazer as pernas flexionadas, ajustar imediatamente o posicionamento da coluna, arrastar o quadril, deixar as pernas para o lado. Aqui você pode até espreguiçar, porque a permanência foi maior, então você pode ir lembrando o seu corpo de voltar. E também com o auxílio das mãos, dos braços, erguer o seu tronco novamente. Finalizar a sua prática, esse yoga fácil, sempre reconhecendo a gratidão, sempre reconhecendo os seus esforços por estar aqui. É sempre muito válido entender que você está escolhendo, optando pela sua saúde física, mental, por uma forma mais leve de você deixar o seu corpo reagir, né? Então isso é muito importante. Agradeça a si mesmo. Eu fico muito feliz de ter participado desse episódio com vocês. Espero vocês num próximo. E desde já desejo que vocês estejam cada vez mais restaurados, mais atentos a si mesmo, mais conectados, que possamos estar mais conectados ainda num futuro breve. Namastê.